Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esse lugar para te adorar. Nós estamos aqui com liberdade, nós estamos aqui podendo usar a Tua palavra, cantar hinos ao Senhor e te agradecemos por essa oportunidade tão importante e tão agradável. Nós te pedimos que a Tua palavra faça efeito no nosso coração, que o Senhor modifique a nossa vida, que restaure o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Mas que bom encontrá-los na manhã desse santo dia do Senhor. Fico feliz ao rever irmãos dessa igreja e conhecer também novos amigos e irmãos. Participar da Escola Sabatina foi muito interessante. Obrigado ao professor que nos conduziu à lição e pela participação de tantas pessoas. Na verdade, assim que é interessante, muita gente participando, todos tendo algo para dizer da lição da Escola Sabatina que estamos estudando. Estamos chegando ao final do ano e é um momento de nós refletirmos sobre como foi esse ano e sobre como podemos ser ainda melhores. É um momento de nós refletirmos com base em conceitos da palavra de Deus. E se há algo que nós não conseguimos realizar ainda, nesses últimos dias Deus pode nos dar essa bênção de fazer o bem a alguém, de corrigir algo que precisa ser corrigido, de colocar em dia alguma coisa naquilo que se refere ao nosso relacionamento com Deus e também com a família, com o próximo em geral. Que o nosso bondoso Deus esteja conosco ao nos alinharmos aos seus princípios e a honrarmos os seus mandamentos e os seus preceitos. Nós vamos hoje meditar a respeito desse tema importante que é a perfeição cristã, refletir o caráter de Cristo. Eu sei que existe, quando mencionamos isso em uma igreja adventista, já se pensa na questão do perfeccionismo, e eu quero falar sobre esse perigo também, mas não vou me concentrar no lado errado, eu vou falar mais daquilo que é o propósito de Deus, que nós possamos desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E o primeiro texto bíblico que eu quero convidá-los a ler é Mateus capítulo 5 e o verso 48. Mateus capítulo 5 e o verso 48. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, falou algo importante para os discípulos e para aquela multidão que estava ouvindo a ele. Mateus capítulo 5, verso 48. Localizou na sua Bíblia ou no smartphone? O texto diz assim: portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus falou algo interessante: sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Esse texto pode ser entendido de várias maneiras e realmente existem maneiras diferentes de entender. E sabe de uma coisa? Foi feita uma pesquisa que essa associação mesmo fez, a Associação Norte do Rio Grande do Sul, a nossa associação. Eu esperava que tivesse mais respostas, porque nós temos cerca de 17 mil adventistas na nossa associação. E você pode ver aqui em cima que 1.506 pessoas responderam à pesquisa, a maioria das perguntas dessa pesquisa. Bom, isso dá quase 10%. Então, se fazem pesquisas pegando os mais de 200 milhões de brasileiros e eles fazem uma pesquisa com 2.000 ou 5.000 e já acham que esses 2.000 representam os mais de 200 milhões, então 1.500 representa bem os 17.000, 18.000 que nós temos. Então, foi uma pesquisa que pode ser confiável. Mas a pergunta 17 dessa pesquisa foi que me motivou a fazer esse sermão. A pergunta 17 diz assim: Jesus disse: sejam vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, como você entende esse texto? E as pessoas tinham 4 opções para responder. Agora, avaliar essas respostas e vermos qual seria a opção correta. 758 pessoas, 50% daqueles que responderam essa pergunta disseram o seguinte: eu acho que quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, Jesus Cristo estava nos incentivando a sermos melhores, a melhorarmos cada dia, a sermos pessoas mais amáveis e corteses, a sermos pessoas que não ofendem os outros, a sermos mais honestos. Jesus estava nos incentivando a melhorar.
porque na verdade ninguém vai conseguir ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. 50% dos nossos irmãos responderam assim. Bom, teve um pequeno grupo, 2%, ou seja, 36 pessoas, que responderam da seguinte maneira: quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele estava dizendo algo possível, e se nós orarmos, nos consagrarmos, vigiarmos, nos cuidarmos, se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir ser tão perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. 2% dos que responderam pensaram assim. Mas 45%, ou 670 pessoas dos que responderam, fizeram a assinalação na terceira opção, que é a seguinte: quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, Jesus estava se referindo à justiça imputada, através da justificação pela fé. Então, quando temos fé em Cristo, a justiça dele, a justiça de Cristo, é colocada em nós. E por isso essa justiça perfeita dele nos coloca perfeitos diante do Pai que está nos céus. 45% responderam assim. E 3% responderam, não sei a resposta, eu estou confuso, já não sei qual que é a resposta certa. Qual seria a resposta bíblica correta? Amigos, a resposta bíblica correta, como nós vamos ver ao longo dessa mensagem, que claro, vai só começar a tocar nesse assunto, você, por gentileza, pesquise mais, ore mais, consulte mais a Bíblia, o Espírito de profecia, para se aprofundar nesse conhecimento tão importante, mas a resposta certa é a terceira. Jesus disse, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, mas isso é impossível pelo nosso esforço. Mas Jesus também não estava só brincando com a gente, seja um pouquinho melhor, porque para entrar no reino celeste nós temos que ser perfeitos. Lá não vai entrar injustiça e impureza. Lúcifer pecou, por isso ele foi expulso. E nós, na nossa imperfeição e pecado, não poderemos entrar. Então, para nós chegarmos ao céu, nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito. Mas essa perfeição vem quando nós recebemos a plena, santa, completa e perfeita justiça de Cristo. E ela, ao ser recebida pela fé, ela se torna nossa. E Jesus nos salva por sua graça quando nós temos fé. E Ele coloca em nós a sua perfeita justiça e santidade. E então nós passamos a ser considerados perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, porque em nós está a justiça de Cristo. É algo interessante, e é o que a Bíblia diz. Vamos então examinar um pouco mais sobre o caráter cristão e sobre como nós devemos alcançar. Na verdade, a palavra caráter em português deriva do latim e do grego, que tem palavras semelhantes, o latim caractere e o grego caracter, né, que querem dizer um sinal, uma marca, algo que distingue. E o dicionário Aurélio, que é um dos principais em português, diz que caráter é o conjunto das qualidades boas e más de um indivíduo, aquilo que lhe determina a conduta e a concepção moral. Então, caráter é aquilo que te constitui no aspecto moral, no aspecto de ser. É o seu caráter, é a sua identidade, é a sua marca. E pela Bíblia, o caráter perfeito, um bom caráter, é desenvolvido quando nós guardamos os 10 mandamentos. E então nós temos uma marca distintiva, ou um caráter distintivo. Por isso, em Apocalipse, quando fala do assinalamento, afirma que nós somos assinalados pelo Espírito Santo, mas essa marca tem a ver com a guarda dos mandamentos. Aqui estão aqueles assinalados, quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Caráter na Bíblia tem a ver com isso. E nós encontramos na Bíblia pessoas que tiveram um bom caráter, que desenvolveram esse caráter especial. Cito alguns, por exemplo, Jó. A Bíblia diz que Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era reconhecido pelas pessoas da sua época como um homem de bom caráter. E quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus mostrou Jó e disse: esse homem me representa, porque ele é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Isso é um bom caráter. No Novo Testamento nós temos também vários exemplos. Eu cito Timóteo,
de quem Paulo disse, eu vou mandar a vocês, irmãos de Filipenses, eu vou mandar para vocês o pastor Timóteo, e vocês vão conhecer o caráter provado que ele tem, ou seja, um caráter que passou por provas e se mostrou bom, se mostrou um caráter nobre, porque ele serve ao Evangelho junto comigo como um filho ao seu pai, um exemplo de bom caráter. Agora, o povo de Deus no tempo do fim deve cuidar com seu caráter, deve buscar a perfeição do caráter cristão. E Ellen White, no livro Eventos Finais, página 39, coloca essa busca da perfeição cristã como uma marca do povo de Deus no tempo do fim, e algo que será alcançado, e que é o anelo de Cristo que isso aconteça. Ela diz o seguinte: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Que coisa maravilhosa! Quando Cristo voltar, vai haver sobre essa terra um povo que reflete o seu caráter, e então Jesus voltará para resgatá-los como seus. E o Apocalipse diz exatamente isso, quando fala do povo de Deus no tempo do fim. É a única vez na Bíblia que esse número é destacado, 144 mil, apenas em dois textos, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, e ambos os textos estão relacionados com o final dos tempos, está relacionados com a volta de Cristo Jesus, muito em breve, está relacionado com o assinalamento do povo de Deus. E o assinalamento, nós já vimos, tem a ver com a formação do caráter, com base nos mandamentos de Deus, no batismo com o Espírito Santo, no preparo para a volta do Senhor. Em Apocalipse 14, 1 a 5, fala a respeito do caráter dos 144 mil. Só que um parênteses antes, nós entendemos que 144 mil não corresponde a um número literal, ok? Mas é um número simbólico, ele simboliza o povo de Deus. O povo de Deus de todas as nações, porque tanto Apocalipse 7 como Apocalipse 14, ao falar dos 144 mil, falam de uma profecia, e nessa profecia são usados vários símbolos. Por exemplo, os 144 mil, eles estão sobre o Monte Sião. Se fosse algo literal, então apenas os salvos dos últimos dias seriam aquelas pessoas que morassem lá em Israel e estivessem lá no Monte Sião literal. Ora, se os 144 mil é literal e eles estão sobre o Monte Sião também teria que ser literal, é uma coisa óbvia. Mas só que no Monte Sião não cabem 144 mil pessoas. Então é um sinal de que é um número simbólico. Além disso, os 144 mil em Apocalipse capítulo 7 diz que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E lá é citado da tribo de Benjamim 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, e assim sucessivamente várias tribos, 12 mil de cada tribo. Então a gente pensa, não tem lá a tribo do Brasil, e aí se não tem a tribo do Brasil quer dizer que não vai ter brasileiro salvo, não vai ter brasileiro nesse grupo especial. Veja, é um símbolo, até porque hoje as 12 tribos de Israel não existem mais, por isso Israel é composto principalmente de judeus. Existem alguns de outras tribos que estão ali mesclados, mas as 10 tribos do norte se perderam, se afastaram, passaram pelo juízo, e então basicamente essa unidade de 12 tribos não existe mais, ok? Então, mais uma indicação de que é simbólico. Além disso, nós entendemos que os 12 mil são simbólicos, por quê? Porque fala que são 12 mil homens, porque eles não se contaminaram com mulheres. Então, se são homens, eu pergunto, será que do povo de Deus, do tempo do fim, desses 144 mil, serão só homens? E as mulheres? Então Deus vai ser uma igreja só dos homens no final, esse povo apenas masculino? Entendam, é um número simbólico que simboliza o patriarca, o pai da casa representava toda a família, então ali é um símbolo de todo o povo de Deus no tempo do fim, ok? Essa é a nossa compreensão. Um número que representa, que simboliza, é um número simbólico. Mas esses 144 mil tem algumas características em Apocalipse 14. Veja, eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Também é algo simbólico, porque não é que eles vão escrever aqui, tatuar aqui, não é? Deus, o Pai e Jesus Cristo. Não. É que a mente deles pensa em Deus. Os seus pensamentos estão sempre ligados à pessoa de Deus, Deus Pai e Deus Filho. Eles tocavam harpas,
eles cantam diante do trono, eles não se macularam com mulheres porque são castos, seguem o Cordeiro por onde quer que vá, são primícias para Deus e para o Cordeiro, não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Ou seja, estas são atribuições de caráter, um caráter santo, de pessoas que adoram a Deus, de pessoas que não se misturam com o mal, de pessoas que se santificam. Estes são os 144 mil, se destaca o caráter. Então, no tempo do fim, Deus vai ter um povo que vai refletir o seu caráter. São pessoas que pensam em Deus, que cantam louvores a Deus, que exaltam o nome de Jesus, que não se misturam com o mal. Em uma sociedade tão corrompida, esse povo vai ser puro, justo, fiel. Deve ser o nosso povo, deve ser o nosso propósito. Bom, então refletir o caráter de Cristo é algo que a Bíblia diz que vai acontecer, é algo real. E Ellen White, ela deixa claro que Jesus não estava brincando quando ele falou: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ela diz assim: a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no passado, antes da queda de nossos primeiros pais. E qual é? Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, perfeição de caráter, justiça perfeita, é a condição para estarmos diante de Deus. E Ellen White ainda diz assim, olha só, a ordem, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, nunca teria sido dada por Jesus se não fossem tomadas providências pelas quais pudéssemos tornar tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. E ela diz mais, Jesus não iria nos atormentar com essa palavra, sede vós perfeitos como o perfeito Pai Celestial, se isso fosse impossível. Jesus não ia nos atormentar com isso, colocando uma tarefa grande demais que fosse impossível de ser alcançada, não. É algo real. O que Deus pede é algo alcançável, é algo que Ele pode nos dar, se nós assim desejarmos e tivermos verdadeira fé. Então veja, qual seria agora a nossa atitude? Primeiramente, já que Jesus disse, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, qual deve ser a nossa atitude? Buscar essa perfeição dentro dos termos bíblicos. É isso que faziam os heróis de Deus do passado. Veja, Davi, ele buscava essa perfeição quando ele orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é isso? Ele queria ser puro como Deus, firme como Deus nas coisas certas, e deve ser o nosso desejo. Agora, Davi, ele não orou assim: Senhor, eu serei puro, eu serei inabalável, eu conquistarei por mim mesmo isso. Não. A oração de Davi não era uma declaração da sua própria atitude, do seu próprio poder. A oração humilde de Davi era: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ou seja, essa perfeição, essa pureza, essa justiça, Davi sabia que não era fruto do seu esforço, mas era fruto da ação divina nele. Davi buscava, e nós devemos buscar também. Veja esse outro texto agora, Ellen White, no livro Grande Conflito, diz: agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. E aí eu faço o primeiro apelo dessa manhã: você deseja tornar-se assim? Ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial? Se você deseja isso, então agora eu vou para as duas últimas partes da minha mensagem. Primeiro, eu vou fazer uma advertência. Bom, se você quer se tornar perfeito como Jesus falou, primeiramente cuidado para não buscar do jeito errado. E depois eu vou falar, se você quer tornar-se perfeito como Jesus falou, então faça do jeito certo, que a Bíblia ensina como. O jeito errado de se tornar perfeito, e que infelizmente muitas pessoas estão adotando, é buscar a perfeição pelo seu próprio esforço, buscar a perfeição pelas suas próprias obras, buscar a perfeição por si mesmo. E algumas pessoas, de fato, estão tentando ser perfeitas. Eu já vi algumas pessoas que dizem assim: olha, eu já nem preciso mais pedir perdão para Deus, porque eu já não peco mais. Bem interessante. Eu já ouvi outra pessoa dizendo o seguinte: eu já estou há alguns meses sem pecar. Também bem interessante. Mas seria isso que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem ser possível? Olha só,
No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Quando a Ellen White falou isso, ela não falou para as pessoas do mundo, lá nas drogas, nos vícios, no adultério, ela falou para nós, ela falou para a igreja, ela falou para nós: é impossível nos escapar por nós mesmos do abismo que estamos mergulhados. Amigos, aquelas pessoas que dizem não peco mais, aquelas pessoas que dizem sou perfeito, aquelas pessoas que dizem já nem preciso mais pedir perdão, elas estão se auto-enganando. Porque todos nós somos pecadores por natureza. Paulo diz: somos por natureza filhos da ira. Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não sou perfeito, eu tenho um DNA de pecador. Desde quando o coração bate pela primeira vez no ventre materno, ali bate um coração de pecador. O conceito de que as pessoas nascem boas e é a sociedade que estraga é um conceito errado, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores por natureza, já nascemos maus. E é só a gente olhar e confirma. A criança não aprende a dizer a primeira palavra, eu te amo, muito obrigado. Ela, geralmente a primeira palavra é meu, dá, quero, não. E aí ela briga para ter o brinquedo, para não dar para ninguém. A natureza é assim, é com esforço, é com a educação que consegue se livrar disso, dessa maldade inerente. Então ela continua dizendo: nosso coração é ímpio, não podemos nos transformar. Quem do imundo tirará algo puro? Ninguém. Aí ela diz: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso, no caso de tornar a pessoa perfeita, pura diante de Deus, tudo isso é impotente. A educação, a cultura, o esforço são muito importantes. Alguém pode ser altamente educado e ainda ser um grande pecador diante de Deus. A maioria das pessoas que vão para o inferno não foram presas. A maioria das pessoas que vão para o inferno não foram condenadas em nenhum juiz desse mundo, em nenhum tribunal desse mundo. A maioria das pessoas que vão para o céu, talvez sejam pessoas que aqui na terra até fossem consideradas pessoas boas, mas elas não invocaram o nome do Senhor para ser salvas. Elas não reconheceram o seu pecado, elas não buscaram a salvação, elas não tiveram fé em Cristo, e o que salva é a fé em Cristo Jesus. Por isso, a perfeição cristã não é alcançada pela cultura, pela educação, pelo esforço, pela disciplina. Isso é impotente. E Ellen White vai mais longe. Ela agora mira uma igreja como nós somos uma igreja reunida, e aqui nós cantamos, aqui nós oramos, aqui nós buscamos a Deus. Então, para falar sobre a perfeição cristã e como é inútil a gente buscar através de meios humanos, mesmo que sejam meios espirituais, inútil tentar buscar essa perfeição por nós mesmos, Ellen White diz: os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis como incenso ao santuário celestial, mas, passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Que texto forte esse! Amigos, nós somos pecadores, imperfeitos e maus. Quando nós cantamos, o nosso louvor não é perfeito. Quando nós oramos, a nossa oração não é perfeita. Quando nós lemos a Bíblia, a nossa atitude espiritual também não é perfeita, porque nós somos maus, a nossa natureza é má. E Ellen White não diz que nós devemos parar de cantar, nem de orar, nem de ler a Bíblia, não é isso. Ela está dizendo que nós temos que reconhecer que nós que estamos querendo crescer espiritualmente, ainda somos pecadores. E quando cantamos, a natureza humana se expressa como ela é, imperfeita e pecaminosa. Quando nós oramos, a natureza humana se apresenta como ela é imperfeita.
E se não for o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, e não for Jesus, se não fosse Jesus que purifica tudo com seu sangue e que nos perdoa, então jamais isso seria aceito diante de Deus. Nosso canto é aceito sim, nossa oração é aceita sim, quando é interpretada pelo Espírito Santo, quando é purificado pelo sangue de Cristo. Eles fazem isso. Alguém dizer assim: agora eu sou perfeito, já guardo o sábado, tem muito tempo, não quebro mais, 15 minutos antes do pôr do sol já estou aqui fazendo o culto, eu guardo de pôr do sol a pôr do sol. E tem mais uma coisa: não uso vestes mundanas. Tem mais uma coisa: eu já venci todas as vaidades. Tem mais outra coisa: eu dou dízimo e oferta de tudo. Tem mais uma coisa: eu não falo mal de ninguém mais. Tem mais uma coisa: eu sou isso. E vai dando toda a sua listagem de justiça. Ellen White diz: tudo isso é maculado pelo que você é, uma pessoa pecadora. E isso, essa justiça é um trapo de imundície, como disse Isaías. Nós somos pecadores. E perfeição é impossível para nós. Quem acha que consegue está se enganando a si mesmo. E pode até enganar algumas outras pessoas, que talvez não tenham conhecimento bíblico um pouco mais profundo. Mas a Bíblia diz: não há justo, nem sequer um. E Ellen White diz: até quando cantamos, oramos, nós somos imperfeitos. E se não for a ação de Deus, o Espírito Santo, interceder com gemidos inexprimíveis, ou da segunda pessoa da divindade, o Deus, o Senhor Jesus, purificar com seu sangue, nem o nosso exercício espiritual seria aceito. Então, veja, uma certa ocasião, Ellen White disse: muitos desse tempo, a igreja de Laodiceia, eles se iludirão espiritualmente, colocando as vestes da sua própria justiça, imaginando que são ricos e abastados. Está entendendo o que Ellen White disse? Que é um pecado dessa época, ser um pouco fanático para a igreja, e a pessoa pensar que eu faço isso, eu faço aquilo, então eu alcancei a minha justiça, sendo que o que Deus exige de nós é muito, muito, muito mais. Muito mais. Uma vez, Ellen White estava em um navio e um pastor chamado Brown estava pregando. Ele não era um pastor adventista, mas ele, na sua pregação, ele falava sobre a perfeição cristã. E tem outras denominações que buscam a perfeição cristã. E é interessante que todos busquem mesmo a perfeição cristã, mas tem que ser do jeito certo. Mas aquele pastor Brown, como também algumas pessoas, inclusive alguns adventistas, acham que são capazes de alcançar essa justiça por si mesmos. E então o pastor Brown, naquele navio que Ellen White estava, ele disse o seguinte: olha só, havia um homem, um pastor que não era adventista do sétimo dia, chamado Brown. Ele alegava ser santo e dizia: não cometi nenhum pecado em 6 anos. Tem 6 anos que eu não peco. E Ellen White, ao ouvir aquilo, falou: pare aí mesmo, pastor Brown, eu não posso permitir que essa declaração seja aceita. E Ellen White corrigiu aquele pastor evangélico que disse que era perfeito, que tinha 6 anos, que não cometia nenhum pecado. Ou seja, se hoje Ellen White ouvisse alguma pessoa dizendo: eu não peco tem 1 semana, tem 1 mês ou tem 6 anos, ela diria: pare com isso. Não é assim, você está muito enganado. Achar que já venceu o pecado, pensar que é perfeito e justo pelas suas próprias atitudes, é uma autoilusão. Mas então vamos para o último tópico agora. Como ser perfeito? Qual é a maneira certa de refletir o caráter de Cristo? Porque, volto a dizer, Jesus não estava brincando quando ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja, entenda a declaração de Cristo. Jesus começou dizendo: portanto, sejam vós perfeitos. Era uma conclusão, era algo sério. Ele estava dizendo, depois de todo aquele discurso até ali, ele estava chegando a um momento de apelo. Ele disse então: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Bom, então,
Jesus não estava brincando, ele estava falando algo sério, ele estava concluindo, ele estava dando para nós esse desafio. Então, como nós podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus? Colossenses 2, verso 10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2,10. Como ser perfeitos? Como alcançar a perfeição cristã? O mesmo Senhor Jesus que disse: sede vós perfeitos, Ele é perfeito. Nele não existe nenhuma culpa, nele existe perfeita justiça. E se nós estivermos nele, nós seremos perfeitos como perfeito Ele é. Aquilo que Ele exige é aquilo que apenas Ele pode dar. Aquilo que Ele pede de nós é aquilo que Ele também nos oferece. E amigos, de Jesus, diferente de nós, está escrito que nele não existe pecado nenhum. Enquanto a Bíblia diz assim: não existe justo nenhum sequer, a Bíblia apresenta Jesus Cristo, o justo. Enquanto a Bíblia diz que nós, sendo nascidos em pecado, a Bíblia diz que Jesus nasceu imaculado. Enquanto qualquer um de nós poderia ter uma lista de pecados que já cometeu, a Bíblia diz que em Jesus Cristo não habitava mal nenhum, nenhuma sombra de maldade. Mesmo Pilatos, alguém que estava acostumado a olhar alguém e já saber: esse aqui é malfeitor, porque ele julgava as pessoas, ele estava acostumado com isso. Então, pelo porte, pelo olhar, pela maneira de se expressar, ele já dizia: aquele é pecador. Mas de Jesus, Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Mesmo Herodes, que queria ter alguma base para condenar Jesus, devolveu Jesus para Pilatos sem oferecer nenhuma condenação. Agora, se tem alguém que conhece bem você e eu e qualquer ser humano desde que nascemos, são os anjos maus também. Os anjos maus veem aquilo que nós cometemos. E quando um anjo mau se aproximava de Jesus em posse de uma outra pessoa, estava algum possesso ali, e Jesus expulsava aquele demônio, alguns demônios saíam dizendo: bem eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus Cristo era santo, puro, nenhum pecado, nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum ato, nada. Ele foi santo, puro, perfeito. Ele tem essa perfeição de caráter. E aquilo que Ele tem é aquilo que Ele pede que nós tenhamos e aquilo que Ele oferece para nós. Se nós estivermos em Cristo, nós seremos perfeitos. Agora, como chegar a esse ponto de receber essa perfeição maravilhosa de Cristo Jesus? Ellen White tem alguns textos que nos ajudam a entender. Esse texto do Mensagem Escolhida, volume 1, página 367, é muito belo. Eu vou ler, mas enquanto eu leio, eu peço que você preste atenção e peço que você faça mais, que você ore a Deus para que essas palavras se tornem realidade na sua vida, para que você alcance esse privilégio que nós cremos é para nós. Ela diz assim: a lei requer justiça, e essa o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa, ama-a tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para uma luz maior. Entendeu como é ser perfeito em Cristo Jesus? A lei existe justiça perfeita e nós não podemos alcançar. Deus existe perfeição para entrarmos no céu e nós somos imperfeitos. Mas se nós tivermos fé em Cristo, a justiça perfeita de Cristo é creditada a nós. A justiça imaculada de Cristo é projetada em nós. A perfeição de Cristo é colocada sobre nós. E nós, por causa dele, somos declarados justos. Vou fazer uma outra ilustração. Talvez aqui exista alguém bem rico, e talvez essa aplicação não seja 100% prática para você, mas pelo menos vai ser para a maioria. Imagine que alguém tem uma dívida de 300 trilhões, 300 trilhões, e ele ganhe um salário mínimo.
teria condição de ele pagar essa dívida? Mesmo que ele vivesse 100 anos e guardasse todos os salários e não comesse, vivesse de favor, ainda assim ele não alcançaria o valor de 300 trilhões. Não alcançaria. Mas, se ele não pagar essa dívida, ele vai ser condenado à cadeia o resto da sua vida. Agora imagine que essa pessoa receba a visita de alguém que fale para ele uma frase bem simples: você quer 300 trilhões? Eu posso depositar na sua conta. E essa pessoa olhe espantado e responda: eu quero, eu aceito. E a pessoa diz: você aceita mesmo, acredita que eu vou depositar 300 trilhões na sua conta? E aquele endividado, pobre, diz: eu acredito. Aquele homem rico vira as costas e então o juiz convoca, no outro dia é a audiência. E o juiz então diz: nós queremos hoje encerrar esse inquérito, porque a conta está paga. Foi depositado 300 trilhões na sua conta e já estava ali que tudo que entrasse na sua conta já ia para quitar a sua dívida. E ontem entrou na sua conta 300 trilhões, o qual já foi para nosso crédito e você está livre. Bom, aquele homem trabalhou para merecer isso? Não. Aquele homem merecia isso? Não. Aquele homem simplesmente teve uma coisa: ele foi agraciado, ele foi beneficiado, e ele creu que aquela pessoa haveria de dar para ele aquele valor. Amigo, isso é alcançar a perfeita justiça de Cristo. O que Deus exige é muito mais do que a gente, se vivesse 100 anos ou 1000 anos tentando, a gente conseguiria por si mesmo, porque a gente é mau. Mas Jesus, ele acredita para o pecador, ele dá crédito, não de um valor financeiro, mas da justiça perfeita de Cristo. E quando isso entra na nossa conta celestial, quando o nome de Cristo é colocado na frente do nosso nome, lá no livro da vida, então tudo que é de Cristo passa a ser nosso. E nós somos considerados justos por causa dele, que tem perfeita justiça. Veja esse outro texto também muito importante de Ellen White. No livro Caminho a Cristo, página 40, ela diz: ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito de Deus, como se não houvesse pecado. Entendeu que coisa forte é essa? Quando você se entrega para Cristo, Cristo te aceita como seu. Mas quando você se entrega para Cristo e você passa a ser de Cristo, Cristo passa a ser de você. Então, amigo, os seus pecados em Cristo são perdoados, mas a santidade de Cristo é colocada sobre você, e lá no tribunal divino, o caráter de Cristo substitui o teu caráter, e o Pai olha para você como alguém perfeito. Isso é algo maravilhoso. Então, quando Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, Ele também disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um em santidade, somos um em perfeição, somos um em justiça, somos perfeitos. Então, se estamos em Cristo, a perfeição de Cristo é colocada sobre nós, o caráter de Cristo é colocado sobre nós, e algo maravilhoso: nenhum dos seus pecados será levado em conta, porque Cristo pagou todos os seus pecados. Não apenas Ele pagou toda a sua culpa e pecado, mas Ele também creditou a você toda a sua justiça. É assim que nós somos justos e perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Mais um pensamento de Ellen White, e esse é interessante porque fala da perfeição do caráter cristão. Como alcançar a perfeição do caráter cristão? Será pelo esforço? Será por tentativas humanas? Será pelos méritos próprios? Não, Ellen White diz o seguinte: pelos méritos de Cristo, graças à sua justiça, que pela fé nos é imputada, devemos alcançar a perfeição do caráter cristão. Nossa obra de cada dia e
cada hora é exposta nas palavras do apóstolo, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Como você pode alcançar a perfeição do caráter cristão? Amigo, pelos méritos de Cristo. Se você tiver fé em Cristo, a justiça de Cristo vai ser imputada e mais. O caráter de Cristo vai substituir o teu caráter e a perfeição de Cristo será colocada sobre você. É uma questão de fé. Se você tem fé, isso será feito. Alguém pode dizer, mas você está simplificando demais. Não, nem brinca com isso, porque senão daqui a pouco todo mundo vai dizer, eu tenho fé, e vai continuar vivendo do mesmo jeito porco que sempre viveu. Pode ser que alguém distorça, mas isso seria distorcer tanto quanto é distorcer achando que vai alcançar a justiça por si mesmo. Nós temos que apresentar a verdade, e a verdade é essa, uma fé verdadeira, que se apega a Cristo, recebe dele perdão, justiça, perfeição e salvação. Nós devemos crer na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, que descreveu tanto a esse respeito, lá no livro de Romanos, ele fala muito a isso. Eu destaco alguns versos de Romanos, capítulo 8, verso 1, verso 33, 34, nos quais o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justiça de Cristo imputada para nós, e sobre, então, o inimigo que pode vir dizendo assim, mas eu sei quem você é, você acha que só por crer em Jesus você vai ser salvo? E o seu pecado, o que vai fazer, hein? Você acha que você vai para o céu, mesmo tendo cometido isso? O inimigo quer nos fazer nos sentir mal e quer nos fazer confiar em nós mesmos, nas nossas vitórias. Ele quer dizer assim, enquanto você não conseguir, você acha que Deus vai te aceitar? Sendo que a nossa luta não é para nós conseguirmos, mas é para termos fé em Cristo, para que a justiça dele seja atribuída a nós. E muitas pessoas, por causa do apelo do inimigo, têm se esquecido de Cristo e têm se concentrado em si mesmos, para eles tentarem a própria justiça. Mas nós temos que apenas confiar em Deus. Aquele Deus que falou e tudo se fez, que disse haja luz e a luz apareceu, aquele Senhor Jesus Cristo que disse para o paralítico, levanta e anda, e o paralítico se levantou, aquele Senhor Jesus que falou para Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro vem para fora, e o defunto ressuscitou, a sua palavra que diz, se você crer, você será salvo, se você tiver fé, você vai ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Amigo, a palavra de Cristo tem que ser suficiente para nós temos que crer na palavra do Senhor, porque assim como Deus fala, assim vai acontecer. Por isso é que Paulo, confiado em Cristo, ele disse, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, ou seja, é Deus quem justifica o seu povo, a justiça que nos salva é a justiça de Cristo. Quem intentará acusação contra aqueles que Deus justifica? Ninguém, porque é Deus quem justifica. Agora, quem intentará acusação contra aqueles que tentam se justificar? O inimigo vai apontar todos os erros e ele vai continuar sendo imperfeito, mesmo que ele se iluda com suas pequenas vitórias do dia a dia. Mas se Deus nos justifica, quem é que pode nos condenar? Agindo Deus, quem impedirá? Amigo, se você tem fé e ele te justifica, pode crer, você é justo. O apóstolo Paulo também diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Você pode pensar, eu cometi pecado. Os seus amigos podem dizer, você é pecador. O inimigo pode dizer, você é pecador. Mas se você pediu perdão do pecado, amigo, pode ter certeza, o teu pecado não vai te condenar. Sabe por quê? Porque o teu pecado já condenou Jesus. Quando alguém se arrepende e confia que Jesus morreu por ele, o inimigo não pode condená-lo, porque Jesus já foi condenado em seu lugar. E o nosso Deus é justo para não condenar seu próprio filho e também o pecador. Se Cristo morreu por você, então é o que Paulo disse, eu já morri com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo. A morte minha, eu já morri em Cristo Jesus. E a salvação dele, ele já me deu pela fé. O inimigo não pode condenar aquela pessoa que está ao pé da cruz de Cristo, porque Cristo morto é a sua morte, Cristo crucificado é a sua condenação, e Cristo ressuscitado é a certeza de sua vida eterna.
Não importa o pecado que você cometeu, se você pediu perdão, você está perdoado. O sangue de Cristo foi derramado. E não importa o que você tenha feito, se você tem fé em Cristo e Ele te perdoou, amigo, você está salvo. Não pelo que você pode fazer, mas pelo que Cristo fez. A Bíblia diz que Ele é o Salvador de todo aquele que crê. A Bíblia diz que Ele pode salvar perfeitamente todo aquele que tem fé. E por isso Jesus Cristo repetiu muitas vezes: a tua fé te salvou. Tenha fé em Cristo. Ele te perdoa, te justifica, te salva e te dá a justiça perfeita para você chegar ao céu. E lá em Romanos 8, verso 1, o apóstolo Paulo disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma. Quando nós estamos em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Toda a nossa culpa foi paga. Todo o nosso erro foi lançado sobre Ele. E nenhuma condenação há para nós. Tudo foi colocado sobre Cristo. O inimigo pode procurar e não vai achar. Os homens poderão procurar e não vão achar. Porque Cristo pega as nossas transgressões e toma sobre si mesmo. E os nossos pecados Ele lança na profundeza do mar, na profundeza do abismo. Porque Ele morreu para nos salvar. E então, amigo, nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, é porque existe plena justiça. Se não há nenhuma condenação, é porque toda ação do mal contra você foi justificada e você está plenamente salvo. Nada, nenhum registro contra você, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, toda aquela lista de pecados foi colocada sobre Cristo. E toda a lista da santidade de Cristo foi colocada sobre você. Essa é a perfeição cristã. A perfeição que é alcançada em Jesus Cristo. E aí a gente tem paz. Tem paz. Porque Ele é o nosso Salvador. Mas agora eu concluo só com uma frase. Se você está em Cristo, você vai ser perdoado, salvo, justificado. Mas Ele também vai te dar a mão e vai te ajudar a você dar um bom testemunho dEle. E quando você cair, Ele vai te levantar de novo e você vai continuar andando com Ele. E quando você temer, você vai confiar nele e vai enfrentar tudo, e com Ele você vai vencer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque a nossa fé se apega no braço todo-poderoso de Cristo Jesus e vai ter vitória sobre vitória. E nós vamos desenvolver assim um caráter que será perfeito diante do Pai Celestial. Então eu pergunto: você aceita a justiça perfeita de Cristo? Você aceita a santidade perfeita de Cristo? Você tem fé nele e que nele você é aperfeiçoado? Nele você alcança a plena salvação? Nele você é santificado através da ação dele em sua vida, do sangue que te perdoa, do Espírito que te vivifica? Você vai prosseguir de fé em fé, refletindo mais e mais perfeitamente o caráter de Cristo, até que chegue aquele dia glorioso, no qual Jesus Cristo rompa os céus e venha te buscar. E quando Ele te buscar, vai ter um nome escrito, é o selo de Deus, o nome do Pai, o nome do Filho, como está escrito em Apocalipse, sobre os 144.000 que tem na sua fronte, na sua testa, escrito o nome de Deus, porque você é dele, você tem fé nele, e nele você está perdoado, justificado, santificado e salvo. Você aceita assim? Posso ver sua mão? Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde, e que a tua fé te conceda vitória, perfeição e salvação em Cristo Jesus. Deus, nós expressamos o nosso amor a Ti, porque o Senhor entregou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e porque o sangue de Cristo derramado é suficiente para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça, porque o caráter santo e perfeito de Cristo é colocado sobre nós para a vida eterna, e através desse manto perfeito
nós seremos aceitos diante de Ti. Obrigado a Deus, porque essa obra perfeita foi realizada por quem é perfeito, que és Tu, e porque o Senhor dá para nós como um presente, como fruto apenas da nossa fé, em crermos que o Senhor é suficiente para nos perdoar, justificar, aperfeiçoar e salvar. Continua trabalhando em nós, e continua, ó Deus, aperfeiçoando o nosso caráter, que as pessoas olhem para nós e vejam que uma obra está sendo feita, a obra de transformação da nossa vida, e sabemos que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até aquele dia de Cristo Jesus, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, porque lá nós seremos glorificados, porque lá o eterno peso de glória vai ser colocado sobre nós, e então essa natureza humana e imperfeita será retirada para nós termos aquilo que o Senhor preparou para nós desde o princípio, o reflexo perfeito da Tua verdade, da Sua santidade e da Sua justiça. Bondoso Deus, que nós possamos avançar pela fé, honrando ao Senhor, lendo a Tua palavra, dedicando nossa vida a Ti, meditando no Senhor enquanto andamos pela rua ou trabalhamos, dedicando tempo para ler a Bíblia, o Espírito de profecia, dando bom testemunho, guardando os Teus mandamentos, mas sabendo que é o Senhor quem realiza tudo em nós. Por isso, seja dada toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus, autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para sempre, o eterno Salvador do Teu povo. É nesse nome, ó Pai, que nós oramos. É no nome de Jesus que nós confiamos